E começar. Epa! E Boa aí, noite! boa noite. Hoje é boa noite, não é boa tarde, né? Sim. Boa noite, tarde, noite. Pessoal, novo horário, novo cenário, mas a internet é a mesma, né? Então, assim, a gente desde já pede a compreensão pelas oscilações e tal, né? O Luiz está no celular, inclusive, e aí a gente pede a compreensão do pessoal. É caseiro, porque caseiro é melhor, né? Então você já deve estar acostumado. É isso aí. Ó, e hoje tem lançamento também de recursos tecnológicos, né? Ó, desde já aqui a gente deixa o telefone do Connect, né, para se cadastrar, receber as notícias sobre as informações do seu trabalho, que mais do que nunca a gente precisa estar atento às questões do nosso trabalho, o que está acontecendo, que tem novidade todo dia, né? E só para ficar assim, para facilitar, gente, tem que adicionar um número na sua lista de telefones, porque senão não recebe as notícias. Então, adicione o número do Connect, que vai chegar tudo fresquinho. É isso aí, é isso aí. Como é que a gente está tentando fazer um trabalho bem de formiguinha, inclusive agora vamos estar mandando, Uhum. e vai mandar para a galera o link aqui da live, nós vamos compartilhar pelo Connect, manda um oi, cadastra o número, que vai ser bem legal, e aproveitando também para seguir nas redes, né? Às vezes o pessoal frequenta as redes do Sinjusc, mas não segue. Então, vê lá se segue, dá um joinha nos conteúdos. A gente tem Instagram, tem Facebook, YouTube, né? A gente tem muito material no YouTube, mas é um canal ainda que a gente tem que desenvolver mais e melhor. E tem as Né? notícias na página também, né? Para quem é acostumado com o método antigo de entrar na página, tem bastante coisa lá. Vocês vão ficar bem informados. Os Tem que tem uma boa produção de notícias. É isso aí. Luiz, tu vai dar oi pro pessoal? Olá, boa noite. Eu já estava digitando coisa aqui já enquanto eu estava falando. Boa noite, pessoas. Boa noite a todas e a todos. Esse novo horário, essa nova live, novo momento, novo tudo aí. Novo tudo para nova energia para a gente continuar aí nessa quarentena, que é essa demanda que nós temos e que nós temos que ter um equilíbrio mental, ter um equilíbrio na saúde como um todo, para a gente seguir em frente aí. Vamos curtir essa live de hoje. Sejam bem-vindas. É isso aí, é isso aí. É, essa. Deixa eu só. Eu vou O fazer tempo um da pedido live aqui. hoje vai ter que. Tu já Pode mandou pra falar. gente falando nisso? Já mandou pra gente? O link? Distribuiu o link? Não, não, até tô conversando aqui com a área técnica. Ah, Manda o link aí para distribuição geral. Vamos lá, vamos começar, né, gente? É isso aí. Então a gente está aqui, né? Nesse novo horário, o pessoal pediu e a gente vai fazer essa experiência para ver como é que vai ser a audiência para esse novo horário, né? E a gente tá tendo bastante trabalho, a gente deu um tempo aí nas lives e resolvendo outras questões, né? São leões que a gente tem que matar todos os dias, e agora não é um leão por dia, como se diz, né? São vários, né? São vários leões, é um de manhã, um de tarde, e a correria tá bem grande. E outra coisa que é bem interessante é que a gente fez já 11 lives, né? Tipo, foram 3 lá na sede do Sinjusc ainda, e a primeira foi sobre o plantão, quando o plantão tinha sido pautado e tal, e aí outras 2 bem no comecinho da pandemia. E aí no dia 24 de março é que a gente fez a primeira live nesse formato. claro, porque antes era. Agora que eu me liguei, antes era gravado tudo junto, né? Né? Legal. E vocês podem pesquisar, porque aqui a gente não tem esse negócio de fake news.
Nós somos os primeiros sindicatos a iniciar esse tipo de contato com a categoria, com a base. E agora tem vários sindicatos fazendo, e tem bastante coisa legal, bastante tema importante sendo debatido, né? Então tem uma programação bem boa. E amanhã, inclusive, o nosso querido presidente vai participar como debatedor de uma live sobre o congelamento de salário na época do coronavírus. Então, esse é um tema que é bem importante para a gente, né? Então, amanhã às 18 horas, vocês podem participar entrando na nossa página do Facebook, que vai estar compartilhado lá. Não, 18h30. Amanhã às 18h30, basta entrar na nossa página do Facebook. Todo mundo lá para a gente ouvir, né? Pensar e discutir. Vai ser importante. Isso aí. Fica o convite aí. Muito bom. Estou com o meu menino ali já berrando na porta para vocês verem como a coisa é ao vivo e a cores aqui. Mas faz parte. E dentro disso, que o Neto e a Carol estão começando a falar, o nosso assunto aí, nós chegamos a quase 65 mil visualizações de todas as lives anteriores. Isso é um número bem legal para a gente comemorar mesmo. E esse número, em virtude disso tudo, da nossa pandemia, da nossa quarentena, nós gostaríamos de estar presencialmente com vocês em todas as comarcas, em todos os locais de trabalho, fazendo uma conversa pessoal. Infelizmente, não deu, pelas condições que se apresentam, então esse contato virtual é o que a gente está buscando fazer com mais frequência, com bastante dedicação, com bastante trabalho, e também, além das lives, estamos fazendo contatos por WhatsApp, individualmente, com vários de vocês, que alguns já estão recebendo as nossas mensagens. Esse é o nosso trabalho. E é muito bom. Para mim, é uma certa dificuldade, porque eu sou uma certa negação em redes sociais, mas eu estou aprendendo. Para mim, é muito gratificante estar aprendendo aqui com todos vocês esses contatos. E diga lá, Neto, o assunto de hoje é uma pergunta interessante e que está inquietando todos os nossos colegas pelo estado todo. Aí. O que você nos diz aí? Quando a gente lançou a pergunta, já deu umas... foi hoje de manhã, e aí daqui a pouco a gente já vai entrar no assunto, porque já saiu a resolução, né, que prorrogou, né, então... Mas antes de manhã o pessoal já estava comentando nas redes, né? E aí eu peço de novo para seguir lá. Eu tenho muito material bacana para seguir nas redes do Sinjusc. Mas a pergunta que a gente fez é essa, né? Está na hora de voltar para os fóruns ou para o tribunal, né? E a gente quer a opinião de vocês aqui. A gente está vendo o pessoal chegando, a Rose lá de Lages, o Williams, de Indaial, a Ivânia, a Luciele, a Vilma, lá de Porto União, a Andréia Espíndola, lá da Palhoça. Vamos chegando aqui, vamos dando a opinião sobre essa pergunta, né? E uma questão importante que a gente queria ressaltar, o porquê, né, que a pergunta está nesse formato. E, em primeiro lugar, a gente queria lembrar que, né, nós não paramos de trabalhar, né? Isso que é importante ficar bem claro, né? O judiciário não parou, e está todo mundo trabalhando em suas casas, inclusive com uma alta produtividade, né? A galera está pegando junto mesmo nesse período de quarentena. E, em segundo lugar, é que a análise para responder essa pergunta, ela deve partir das condições que nós estamos agora para uma eventual volta, que a gente já sabe que não vai acontecer no dia 18, né? Então, saiu aquela resolução do CNJ, né, número 318, em que manteve a situação, né, resumindo, né, a situação fica exatamente como ela está, aquela questão de suspensão de expedição de mandado, audiência, fica como está, prorrogado até o dia 31 de maio, né. E também outra coisa interessante nessa resolução do CNJ, que ele já falou sobre o lockdown, né, já abordou esse assunto, porque é algo que aí a gente vai começar a ver, passar na televisão mais vezes, especialistas já estão falando sobre isso há mais tempo, mas agora vai começar efetivamente isso a acontecer em alguns lugares, né? E outra coisa interessante que trata na resolução é sobre o Bacen-Jude, em cima dos valores recebidos pela ajuda emergencial. Aí o cara recebe para sobreviver e vem o Bacen-Jude e pega o dinheiro.
Então, assim, o CNJ diz que não cabe penhora sobre esses valores. E aí a gente já faz um alerta aqui aos servidores que processam esse tipo de situação, né, do Bacen Jude, para que não cabe, né? Já tem que fazer aquela, quando faz aquele primeiro bloqueio, já desbloqueia quando se identifica que esse valor é dessa ajuda emergencial. E aí também essa resolução, ela deu uma espécie de autorização aos tribunais, né? Entre aspas, várias aspas, né? Para seguir nessa mesma linha. E aí, logo em seguida, hoje, mais exatamente, 1 hora atrás, né, às 17 horas, o TJ apresentou essa resolução conjunta número 9, em que prorroga o home office até o dia 31 de maio. Né? Então, fica tudo como está e se avalia naquele período, mais uma vez, se prorroga ou não. E aí gera aquela ansiedade, né? Isso é uma outra coisa que a gente também vai começar a abordar, a questão de saúde mental, saúde física, esse tipo de coisa também vai gerando ansiedade nas pessoas. Ah, volta, não volta, quando volta, como volta, né? Em que situação. E aí é sobre um pouco essa nossa posição que a gente já tinha antes, né, Luiz? De não voltar agora, né? Sim, exato, Neto. A gente está preparando essa live já há alguns dias, pensando o tema, pensando as coisas, e nós já estávamos também em conversa com o tribunal para saber qual a posição do tribunal frente à retomada do dia 18, e nós estávamos aguardando essa resolução do CNJ, que baliza todas as resoluções do tribunal, então isso tudo estava pendurado enquanto a gente estava montando essa live. E hoje saíram essas resoluções, como o Neto mencionou, mas nós temos que deixar bem claro que a nossa posição, antes disso e agora mais ainda, a gente tem que pensar junto, quais são as condições para a gente retomar as nossas atividades. E quando, como, isso tudo vai depender das determinações da saúde, primeiro, das áreas técnicas da saúde, que baliza o CNJ, que baliza o tribunal. E dentro disso, nós queremos conversar com todos vocês, trocar uma ideia, para pensarmos juntos como que vai se dar essa volta. As atividades presenciais são realmente necessárias a gente fazer agora, dia 1º, que agora era dia 19, vai para o dia 1º. Nós não temos resposta segura para nenhuma dessas questões, mas nós temos que ter uma segurança para poder voltar a trabalhar em condições sanitárias adequadas. E o tema que o Neto acabou de falar, e que é caro para todos nós, e nós temos que ter uma atenção muito grande, é a nossa saúde física e mental em relação ao teletrabalho. Quem já fez teletrabalho, quem tem uma noção do teletrabalho, já se programou minimamente, já fez mas a grande maioria, e eu sou um desses, a grande maioria não tinha feito atividade em teletrabalho e a gente começou a fazer essa atividade sem preparo nenhum. E as consequências disso para a saúde, as consequências disso para a saúde física, para a saúde mental, é isso que nós temos que dar uma conversada, pensar com calma. Buscar, não é uma questão da gente achar que pode ou não pode, ou pessoas que entendem. E dentro disso, então, seguindo o nosso tema, por que entendemos que não é viável fazer o retorno neste momento, ou no momento que for liberado a partir do dia 1º? Eu quero fazer um puxadinho antes de começar a debater esse tema. Nós já estamos estudando a Resolução 14, gente, e a gente já tem uma análise preliminar que aponta várias inconstitucionalidades quanto às propostas de congelamento e de cortes. Tá? Então, isso já está sendo visto. Nesse momento, nós estamos avaliando as melhores estratégias políticas e jurídicas para atuar junto com o TJ. Então, em breve, nós vamos ter novidades em relação a isso, tá? Provavelmente em uma próxima live. Então, assim, se tranquilizem que isso também já está sendo visto e nós não esquecemos, tá? A gente está pensando com cuidado. Voltando ao tema agora. Deixa eu organizar aqui. Então, assim, ó, qual que é o nosso ponto de partida para fazer essa discussão? Nosso ponto de partida são os estudos científicos
que indicam que a Covid-19 é um problema sério e que não vai ser resolvido rapidamente, tá? Pelo menos por hora, se a gente quiser resguardar a nossa saúde e a saúde das demais pessoas, nós vamos precisar construir outras formas de viver o cotidiano. Ponto também. Esse é o nosso ponto. E pensar este outro cotidiano vai exigir de nós uma outra percepção de coletividade também, tá? E aqui não é uma perspectiva de ursinhos carinhosos que eu estou tendo, é até uma perspectiva maquiavélica, digamos. Porque assim, ó, tem sido muito comum a gente dar de ombros para aquilo que não nos atinge. Ou se penalizar, virar as costas e fazer que não é comigo, né? Porque não é comigo, então eu vou tocando a minha vida. Mas agora, a pandemia, ela é comigo. Com o meu coleguinha daqui, com a guia daqui, ela é com a gente. Então, se eu não me cuidar, eu vou prejudicar o outro. E se o outro não se cuidar, ele vai prejudicar a mim. Negar a situação, nesse momento, não nos defende dela. Eu negar para eu me sentir mais tranquila não vai alterar o que está posto. Então, a partir do momento que eu me exponho, eu me coloco e também expõe os demais, né? Então, essa é uma coisa, acho que isso é uma coisa que está posta, entre várias coisas que não estão postas, que estão abertas, né? Isso é uma coisa que está posta e que a gente não deve negar. O negacionismo, ele nunca rendeu bons frutos. Ponto. Então, esse é o nosso ponto de partida. E vale para nós, e vale também para o TJ. Negar não vai resolver. Entre as coisas, entre a infinidade de coisas que estão em aberto, para tratar delas, a gente precisa buscar referências, estudar, problematizar. Pensar. A gente tem que pensar com dados sobre essa realidade que está posta. E pensar é uma coisa bem doida. Porque ao mesmo tempo que a gente aprende um pouquinho mais, eu aprendo um pouquinho mais, eu também percebo que eu não sei um monte de coisa. Vejam, a gente está indo para uma situação mais crítica porque a gente está negando o conhecimento. E isso é muito duro, pesado, feio. Então, assim, a gente colocar os pés no chão agora, buscando informação, entendendo tudo que a gente não sabe, vai nos ajudar a organizar a vida, tá? E vai nos trazer um pouquinho mais de prudência e talvez também, espero, um pouquinho mais de humildade, né? Acho que esse é um ponto. Então, minha gente, a gente precisa pensar, refletir, queimar a cachola, como dizem lá na minha terra, e ter respeito pelo outro. Eu acho que essa é uma boa receita para a gente começar a fazer essa discussão. E assim, só para completar, nesse momento que a gente está pensando o retorno às ruas, olha, a nossa volta aos fóruns podia ser dia 18, não será, será dia 1º. Pode ser ou pode não ser, dependendo de como a gente tiver. Mas dia 1º também chega. Por isso que mesmo tendo 15 dias mais, a gente tem que continuar pensando. Então, assim, quando eu penso no retorno às ruas, o meu argumento, ele não pode ser eu estou cansado de ficar em casa, eu trabalho melhor no fórum, eu quero ver gente, eu também quero ver gente. O meu argumento tem que ser menos eu e ter mais nós. Volto a dizer, não é uma perspectiva de ursinhos carinhosos de coletividade, ele é maquiavélica. Porque quanto mais gente sair, quanto mais gente furar o isolamento, mais tempo a gente vai demorar para sair dele. É bem isso aí. Eu também queria fazer, como deu esse 5 da tarde, deu essas mudanças no roteiro, a gente está fazendo puxadinho, adendo, várias questões. Que essa resolução que saiu hoje, né, do não retorno para o dia 18, né, e jogando lá para
para junho, ele trouxe uma questão que é desses desespero que a gente observou de alguns magistrados, por exemplo, em remarcar audiências. Então, se jogou lá no começo de abril, se marcando as audiências para o final de maio. E aí, tipo, já tinha sido cancelada, né, ou adiadas as audiências. Aí foi todo aquele trabalho para desmarcar. Agora, daí foi o trabalho para marcar, e vão ter que desmarcar de novo. Então, assim, não adianta querer achar querer colocar as coisas em dia, por exemplo, né? Não, vamos colocar tudo em dia. Então, agora vamos marcar audiência para final de junho. Não marca, porque a situação é atípica, ela segue sendo perigosa tanto quanto era há um tempo atrás, né? Então, assim, isso gera retrabalho, dá ansiedade nas pessoas, em quem está trabalhando, em quem está nas comarcas, né? Então, assim, esse desespero por querer achar que as coisas vão suspender o tempo, né? Não foi isso que aconteceu. Então, assim, não marca o raio da audiência, só vai marcar a audiência se é caso de morte mesmo. Aí você vai fazer o expediente urgente. Do contrário, você não vai fazer. Não é para fazer. E aí a gente, justamente pegando esse gancho com o que a Carol falou e com isso, a gente tentou elaborar o porquê que a gente, né, o argumento de que por que não é o momento, né? E aí a gente tentou pensar assim, bom, vamos do geral para o específico, né? Vamos daquilo que está acontecendo no mundo para o nosso cotidiano, que é isso, de marcar audiência, dessas produções de meta sem sentido a essa altura do campeonato. Mas também a gente não vai ficar aqui falando sobre esses montes de números que aparecem de infectados, de mortos e tal, porque isso já está bem batido, né? Todo mundo já sabe, a gente está aí com quase 300 mil mortos no mundo inteiro, então um número bastante alto, no Brasil também, só ontem foram 615 mortes, né? Só em Santa Catarina que a gente faz uma observação, Santa Catarina foi destaque nacional esses dias, com uma reabertura de shopping, até na minha querida Blumenau, né, minha cidade de coração, e com músico, enfim, né, tipo, o pior instrumentista que poderiam arrumar para esse momento foi, né, porque era saxofone, tipo, então o cara, ele suga o ar e expele, meu Deus, uma coisa horrorosa. Mas, enfim, a partir desse momento, Santa Catarina teve uma curva muito acentuada no número de casos, né, que foi dia 13 de abril, que reabriu o comércio, e a partir do dia 28 de abril, tipo, a curva, ela perdeu o teto, digamos assim. Hoje não se sabe para onde vai essa curva, né? E aí a gente está vendo notícias, inclusive, de questões graves aí em Santa Catarina. Então, a gente, do macro, né, tipo, a questão não deixou de ser grave, apesar de estar sendo entediante, de a gente se acostumar, como a Carol comentou antes, né, tipo, ela requer de nós ainda mais atenção, e quando é nós, é a gente pensar em nós, enquanto coletivo. Muito, muito bom, Neto, e trazer essas questões macro para nós começarmos a nos olhar, como a Carol falou, nós, não somos mais eu ou a minha família simplesmente. Se a gente começar a circular, se a gente começar a ir para as ruas normalmente, esse normal tem que ser repensado, não é? Essas ações têm que ser repensadas para a gente construir algo pós-retorno, seja o dia que for, e todo mundo, eu imagino que não tenha ninguém que não queira retornar às atividades, estar na rua, fazendo as suas visitas. Eu imagino que todo mundo quer, até os mais bitolados ideologicamente. Até esses, eu imagino que também querem estar saudavelmente, com segurança, voltando às suas atividades. Mas, para fazer esse movimento, nós temos que acompanhar a realidade. E acompanhar essa realidade, como o Neto está trazendo as questões macros e trazendo para nós temos no nosso Tribunal de Justiça muitas questões a serem ponderadas. E essas questões nós temos que coletivamente construir. Não podemos simplesmente aceitar algumas demandas de cima para baixo, sem uma avaliação coerente disso. Um exemplo,
só para ficar em um só, para que a gente vá construindo a nossa conversa, a dificuldade que nós tivemos no nosso estado de Santa Catarina, que é uma dificuldade do Brasil inteiro, mas nós aqui em Santa Catarina, a dificuldade para a vacinação dos nossos trabalhadores do Tribunal de Justiça da vacina H1N1. Várias pessoas relataram de vários locais do estado que estava faltando vacina, que não tinha credenciamento de várias empresas que no ano passado atenderam e que esse ano não estavam nem credenciadas, e as que estavam credenciadas não receberam vacina. E isso não é um problema de Santa Catarina, isso é um problema nacional. A falta da vacina é nacional. E o Tribunal de Justiça tem que dar uma resposta para isso. Inclusive, nós encaminhamos pedido para a vacinação também dos nossos aposentados. E, infelizmente, a resposta foi negativa, alegando que a vacina é para os trabalhadores não faltarem trabalho, o aposentado não precisa. Um argumento que cada um tira as suas conclusões. Não é muito legal esse argumento, mas é o argumento que foi trazido até nós pelo Tribunal de Justiça. E isso significa, Neto, só para me finalizar, que do ponto de vista sanitário, existem problemas elementares que não estão sendo avaliados para uma retomada das atividades presenciais. E isso vale em âmbito nacional, em âmbito mundial, mas especificamente para nós aqui de Santa Catarina, o que o Neto acabou de colocar, que nós viramos notícia nacional, algumas das populações já apontam Santa Catarina como um possível epicentro no Brasil, que ainda não se confirma, eu não achei confirmação desses dados ainda com segurança, mas há especulação nesse sentido, então nós temos que ter muita atenção nisso, muito cuidado. É isso aí, antes de seguir aqui, quero cumprimentar o pessoal, a Mariel da Rosa, ela colocou aqui, penso que o home office deve ser estendido até, no mínimo, final de julho, porque é o ápice do inverno, né? Ela alega a questão do inverno e a questão aqui no sul, bastante frio, né? Então, começa. A Andréia comentou a questão das crianças sem aula, também é um fator bastante relevante que deve ser levado em consideração, né? As mulheres que simplesmente não têm onde deixar os filhos, os pais estão provavelmente no grupo de risco, né? Então não dá para ficar com as crianças. A gente sabe como é criança que volta da aula sempre com gripe, sempre resfriada, né? Que pega do coleguinha. Então, a Bruna Cascais comentou aqui que a questão das aulas, ela acha difícil voltar esse ano, né? O Sandro, meu vizinho aqui do prédio, querido Sandro, voltou da Itália, ele ficou de quarentena na Itália, ficou um tempão, né? Deve estar com saudade do Adolfo, né? Eles estão aí separados há um bom tempo. Quero ver se o Adolfo dá um alô aqui também para nós. Um beijo, Sandro. Quem mais? Não, a Vilma colocou aqui, não aguento mais esse troca-troca de data. Mas vai ser isso, Vilma. Vai ser assim, de tempo em tempo. É ruim, a gente até comentou da questão da ansiedade, mas vai ser isso, né? E é importante o diálogo, né? A gente tem que dialogar. O Luiz comentou da vacina, mas tem a questão das EPIs, né? Que aí que a gente foi verificar também tem uma série de problemas que são, como o Luiz colocou, usando a mesma expressão, questões sanitárias elementares que precisam ser vistas antes de um retorno, né? E assim, para tentar resumir essa questão das EPIs, até agora foi autorizada a compra de máscaras de tecido, né? São 8 para cada pessoa e uma caixa de luva para os servidores que fazem serviço externo, né? E essa compra foi feita pela própria comarca, né? Pela aquela RC que eles chamam, né? De requisição de compra, né? Conforme uma orientação da ADMP. E aí, ontem veio um e-mail com instruções para fazer a compra para os demais servidores. Aí seriam 4 máscaras para magistrados e servidores, né? E 2 para cada estagiário, né? Desde que as pessoas não estejam em home office. E aí vocês lembram que há um tempo atrás estava rolando aquela pesquisa, perguntando se está saudável ou não, se tem familiar e tal. E nesse processo administrativo, a gente foi pesquisar, a gente já verificou vários problemas na própria tabela, porque os números não batem.
da quantidade de pessoas que se dispõem a voltar com as pessoas que se dispõem a ficar em home office, no caso, né? E não bate na questão de quantidade de servidores na comarca. A gente verificou de algumas e tem furo. Claro que pode ser que nem todo mundo respondeu, aí tem alguma, a gente tem que avaliar melhor. Mas também tem isso para verificar. Outra questão é a qualidade das máscaras, né? A qualidade do material, e a gente já tem informação de que não é boa. É o tipo de máscara que a pessoa coloca e não fica meia hora com a máscara, né? Então, assim, isso é um problema. E aí tem uma outra questão, que não tem, nessas orientações de compra, não está contemplado para as pessoas que vão até o fórum, né? Para a população, testemunhas, enfim, pessoal que vai para fazer audiência e tal, não tem. E a alegação é de que, né, existe a portaria da Secretaria de Saúde determinando que em espaços públicos não se pode entrar sem a máscara. Beleza, mas a gente tem um problema real, e aí que a gente gosta de falar da questão do cotidiano. As secretarias dos foros são demandadas durante o ano inteiro, quase todo dia, de pessoas que não levam identidade, que são barradas na frente do fórum, porque não tem identidade, não pode entrar. E aí a gente está naquele negócio de militarização, né? O fórum tem 10 funcionários e tem um equipamento de aeroporto ali na frente, né? Então, assim, aí a pessoa vai ter máscara, todo mundo vai ter máscara? Não vai ter. As pessoas não vão, nem todo mundo vai levar máscara. E aí o que vai acontecer? É uma testemunha que os terceirizados, os poucos que vão restar, vão impedir a entrada, daí a pessoa não vai estar na audiência. Aí o que o magistrado vai fazer? Vai mijar na cabeça do terceirizado, porque não deixou entrar a testemunha, porque daí não vai ter audiência e todo aquele rolo. Então, assim, são essas questões de cotidianas que não são levadas em consideração em processo administrativo, em orientações de compra, que prejudica muito o andamento do dia a dia, né? Quem trabalha em secretaria do foro sabe o pessoal, os terceirizados, ligando lá na secretaria para resolver esses problemas da população que chega sem documento. Então, isso prejudica muito o trabalho dos fóruns, e sem uma visão bastante meticulosa dos casos, não tem como voltar. E aí não pode ser junho, julho, agosto, pode ser qualquer dia. Sim. Agora você falou esse negócio da identidade, isso pega muito mesmo. Eu fiquei sem fazer alguns atendimentos porque o pessoal não levava identidade. E é pesado, porque tu tem uma agenda e isso atrapalha. Foi a Vilma que disse que não aguentava mais a mudança de prazo? Lá de Porto União. Vilma, é terrível, né? Eu concordo contigo. Mas é isso que a gente tem que fazer. E foi para isso que a gente se organizou e fez os contatos para que, enquanto não tiver condições, que a gente não retorne. E por agora, a comunidade científica segue dizendo que a maneira mais eficiente de se proteger e de conter o avanço da infecção é ficar em casa. Só que assim, esse ficar em casa, que aí tem um discurso contra os servidores públicos e um discurso que ele é mentiroso, né? Porque ele não reconhece o tanto que os trabalhadores públicos são comprometidos com a sociedade como um todo. Esse discurso ele não vê que mesmo a gente estando em casa, a gente está trabalhando. Em casa também podem ser desenvolvidos tanto serviços de empresas privadas como as públicas, né? Que é o caso do TJSC. Então, assim, permanecer em casa para se cuidar, ele não impede que a gente mantenha os trabalhos e serviços ofertados para a sociedade na forma de teletrabalho, que é o que a gente está fazendo. E, assim, a produtividade, inclusive, tem sido muito boa, né? Então, assim, a gente nem pode dizer que está prejudicando o trabalho, porque está saindo muito alvará, tem expediente sendo colocado em dia, e a galera está trabalhando muito. Essa é uma percepção que eu sempre tive, assim, que às vezes o estresse com o trabalho é tão grande nos fóruns que o clima até nem é tão bom por causa disso, mas todo mundo trabalha muito, porque com a história das metas a gente vive muito enforcado.
E agora, nesse período da pandemia, em teletrabalho, a gente está trabalhando muito. Ponto. Eu acho que essa é uma defesa que a gente tem que fazer da gente, porque ela é verdadeira, né? Uhum. Então, É, é fácil de fazer, né? Essa é a defesa mais fácil, né? E que a gente tem que fazer como um todo. Isso tem que estar na boca de todo mundo, porque é verdade, né? Então, tendo este ponto de partida que sim, a gente está mantendo o trabalho, trabalhando muito, a gente vai precisar pensar e construir de maneira coletiva um novo normal, uma nova condição de normalidade, né? E a gente vai precisar fazer isso a partir de dentro, analisar a realidade concreta, porque é isso que vai garantir que dê certo, né? Então, a nossa postura, o nosso entendimento é que dialogar, neste caso, a partir da realidade concreta, vai muito além de marcar um X num questionário, né? A vida no cotidiano dos fóruns, do trabalho, tem muitas miudezas que precisam ser conversadas e que é possível se chegar a bons resultados. Conversando com a categoria, nos ouvindo e pensando numa situação, uma solução conjunta, a gente vai ter celeridade, rapidez e economia, porque não precisa estar revendo as coisas 3, 4, 5, 6 vezes, né? Então, essa é uma bandeira nossa e tem que ser de todos nós, da coletividade. Nós tivemos uma conversa recente, né, na semana passada, com o primeiro vice-presidente, o desembargador Blasi, e nós falamos muito sobre a importância de conversarmos, de construirmos essa nova normalidade. E foi bacana porque ele também demonstrou preocupação com isso e até compreensão ou entendimento desse termo, né, uma nova normalidade. Mas, infelizmente, ao mesmo tempo, como o Neto citou, há alguns magistrados nas comarcas que eles não entenderam ainda esse contexto. Então, eles pensam que está suspenso e depois vai voltar a partir de um ponto, como se eu parasse um carro e seguisse adiante na mesma estrada. E não é isso que vai acontecer, né? A gente retoma. Isso é negar a realidade, e nessa aulinha de hoje a gente aprendeu que a negação pode custar caro. E nesse caso pode custar as nossas vidas, né? E as nossas vidas são dos servidores, dos magistrados e das pessoas que vão ao fórum, né? Dos jurisdicionados. Palavra difícil. Não, e rápido, né? Pode custar a vida e rapidamente, né? E aí, por isso que, inclusive, exatamente essa expressão de suspender, estava revendo o material e na nossa segunda live, lá no Sinjusquim, lá na sede, eu mesmo usei essa expressão, não, que a gente vai parar agora para retomar depois, mas não vai ser uma retomada, né? Nós estamos falando de pensar uma nova dinâmica de trabalho, né, uma dinâmica diferente, e isso ela é muito complexo e sobre vários aspectos, né, que a gente vai ter que pensar. São vários detalhes que a gente precisa analisar, né? São olhares diferentes sobre quem está no teletrabalho, né? E aí são muitas as situações, e os casos não podem ser tratados dentro de um contexto único, como se todo mundo tivesse na mesma situação, né? Ou pior, menosprezando a situação, né? Uma mãe que tem filho, o filho tem algum tipo de doença, né? Tipo, isso não, essas coisas têm que ser levadas em consideração, e essa nova dinâmica, esse novo normal, né? Deve ser analisado sob essas várias lentes, né? E ainda a gente não fez isso, né? A gente não fez isso. E é por isso, inclusive, que a gente não achava, né, agora veio a resolução, mas a gente não achava que deveríamos voltar agora no dia 18. E agora, do dia 18 até o dia 1º, a gente vai ter que construir isso, né? A gente tem esse tempo, esse mês, para construir, e a gente chama o tribunal para o debate, né? Nós somos o sindicato, representamos a categoria, e a gente quer participar dessa construção. Legal a fala de vocês, e para complementar um pouquinho dentro do que a Carol falou, dessas questões pessoais, o que o Neto está acabando de colocar também, nós somos os representantes dos servidores, enquanto representantes do sindicato, mas o sindicato somos todos nós. Nós temos que construir
essa via de diálogo com o tribunal, e o tribunal tem que nos ouvir. Temos que fazer esse diálogo. E um dado importante que já começou a aparecer dessas mudanças, e as mudanças que o Neto está falando, elas vão acontecer independente de retornar um mês que vem ou daqui a 60 dias. Essas mudanças nós temos que construir, porque a nossa forma de trabalho também vai se alterar e já se alterou bastante. E depois a gente vai ter que construir depois. Não tem nada claro. E uma questão é sobre a avaliação de desempenho, que já apareceu. Algumas conversas em relação à avaliação de desempenho calcada somente em números. Porque não temos contato pessoal, não temos avaliação dos quesitos que estão lá naquela nossa planilha enorme lá, que nós respondemos das nossas avaliações. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que construir isso junto. Nós não somos só números. E é uma questão que o tribunal tem que abrir conversa, tem que abrir diálogo com todos os servidores. E nós queremos daí a conversa de vocês para nos dar suporte para a gente conversar com o tribunal. Essa construção é uma construção coletiva. E dentro disso, aí eu trago para mim a questão pessoal, do que um pouquinho da Carol falou. Nós estamos tratando as questões institucionais do fórum, que o tribunal tem que nos dar condições, e as nossas condições pessoais. Eu, particularmente, a minha companheira cuida dos pais dela, que são doentes, que têm comorbidades, que têm dificuldades e que são grupo de risco. Nós temos um menino de 6 anos que precisa estar estudando, que está fazendo as coisas. Como é que nós fazemos estudo em casa? Um computador, a internet tem condições, o sinal, cada um tem uma realidade na sua casa. E o tribunal tem que enxergar isso também, se nós vamos evoluir nas questões de trabalho em casa. E o prazo ainda não está definido, ainda até quando vamos fazer esse trabalho em casa. Então, são questões importantes que nós temos que pensar, e dentro da avaliação que já está posta, como é que nós vamos fazer? Pensar a questão de prestatividade e proatividade. Não pode ser mensurado por uma quantidade de cliques que eu dei no computador ou de atendimentos do WhatsApp que eu dei. Não pode. As questões de desempenho vão ter que ser reavaliadas, nós vamos ter que conversar isso com muita tranquilidade, com muita transparência e com muita segurança, porque senão isso vai gerar muito mais estresse nos nossos trabalhos e nos nossos trabalhadores. E esse estresse é o que nós vemos falando já desde o início da live, a questão da saúde mental, a questão da saúde física, que tudo impacta no nosso trabalho. Então, nós temos que pensar isso com bastante carinho. Então, gente, nós já tivemos a resolução hoje, né? Mas a posição do sindicato é de que não é a hora de voltarmos aos fóruns. E essa decisão de hoje é um ganho, sim, da nossa articulação. Então, ponto para nós. A partir daqui, a gente vai continuar, né? Vai debater qual é esse novo normal. E tendo em conta, né, esse novo normal com a realidade dentro da nova dinâmica social e também de organização do trabalho, né? Então, esses são os nossos 2 pontos de partida para discutir. E é importante que a gente tenha muito, assim, muito na cabeça que as coisas elas não ocorrem aleatoriamente, né? São as nossas escolhas que definem os resultados. E as nossas escolhas, o que a gente quer agora é que todos os colegas e as demais pessoas da sociedade, né, estejam bem para enfrentar a crise que, sim, vem por aí, né? Virão tempos difíceis. Mas se a gente estiver bem, se a gente estiver com saúde, se a gente estiver vivo, a gente tem toda a disposição para fazer a luta e continuar construindo o mundo, como a gente tem feito, né? Não está acabando agora, já teve coisas difíceis em outros momentos, mas a gente tem que estar bem para fazer esse caminho, né? O teletrabalho é um caminho e nós entendemos que ele é um caminho a ser construído por todos. Então, não é uma questão de ser contra ou a favor, porque é algo que está posto, mas a gente precisa se colocar ao lado dos trabalhadores e exigir uma construção coletiva desse caminho, né? Que possibilite condições, né, de desenvolver o trabalho e que não seja só às custas do empenho, das dificuldades dos trabalhadores. Então, sim, negar o fato não nos ajuda, vamos discuti-lo. E a gente precisa que todos vocês estejam com a gente, certo?
É isso aí, gente. Eu queria agradecer, né, fazer algumas leituras aqui do pessoal que comentou. E aqui está a nossa resposta, né, Carol? O caminho do teletrabalho nós temos que construir todos juntos. Não é uma questão de ser contra a favor, mas de se colocar ao lado dos trabalhadores e exigir uma construção coletiva disso. É isso que a gente vai buscar de agora até conseguir. Não vai ser na marra, se precisar. E então eu quero agradecer aqui a Noeli, a Josi, aqui da capital. A Josi comentou aqui, enquanto as crianças não voltarem às aulas, não tem como as servidoras mães voltarem para os locais de trabalho, realmente. A Noeli, a Ivânia, a Nedi, de São Miguel, a Magali, aqui do continente, a Luciana, de Chapecó, o Enéas, a Fabiola lá de Blumenau comentou, se a produtividade em home office aumentou, não há necessidade de voltar nesse momento o expediente presencial. Penso ser prejuízo à saúde de todos. É isso aí, a gente concorda com essa colocação. A Dani comentou aqui também, a Dani, beijo, Dani, que, né, realmente não somos muito mais do que estatísticas, né? E é isso, gente. Queria já fazer um convite para a próxima terça-feira, tá? A gente vai fazer uma nova live sobre, justamente, a gente vai começar a entrar de cabeça nesse tema de saúde física e mental, e sobre saúde física tem surpresa bem legal, vai ser bem massa, né? Onde a gente vai apresentar o Diego Welter, né, que é o educador físico, né? E a gente está elaborando um trabalho com ele bem bacana, e junto com ele também o Matheus, que já está famoso, né? Já apareceu no jornal e tal, já é um psicólogo famoso aí, que vai estar com a gente para conversar sobre esses temas. E antes de a gente ir para as dicas, quem não segue o Sinjuski, vamos lá, seguindo, né? Segue nas redes, Instagram, Facebook, YouTube. E a outra coisa importante de colocar é sobre o atendimento. O nosso atendimento, os trabalhadores do Sinjuski também estão em home office, né? Então, assim, a gente está atendendo pelo e-mail, sinjuski@sinjuski.org.br e pelo Connect Sinjuski, que é pelo WhatsApp, esse número que eu deixei aqui, depois eu coloco nos comentários, tá? Então é isso, vamos às dicas. Luiz, Carol, quem quer começar? Eu posso, vamos lá, já termino minha tarefa. A Ivânia que está aí, será que a Ivânia é assistente social de São Miguel? Deve ser, né? Então um beijo para a Ivânia, minha colega querida. Eu gosto muito da Ivânia. Saudade das minhas coleguinhas. A gente se divertia. Então, a minha dica hoje é este livro aqui, do Hobsbawm, A Era dos Extremos. Eu gosto muito de pensar que a gente anda para frente, e para frente, para mim, é um mundo com melhores condições para todo mundo, né? Isso não está posto, a gente tem que fazer junto, todos os dias, e essa é a nossa utopia, né? Para quem está muito assustado agora, eu acho que o livro é legal, porque, além de trazer vários fatos históricos, assim, é um livro bem interessante, ele tem uma colocação no início do Hobsbawm, que ele fala que enquanto existir homens, haverá história. Então, é um fim de um tempo, mas não é o fim da história. Sigamos, é isso. E a frasezinha da Soraya de ontem, que é: nem todo mundo sabe, mas a gente está junto, né? Enquanto trabalhador. Sigamos, então. Era isso. Isso aí. Luiz. Legal. Como em tempos difíceis, a arte sempre é uma boa dica, seja a arte de que forma for, ela é sempre muito bem-vinda. E eu, como gosto dos livros, e eu sou um fã do nosso Prêmio Nobel Saramago, eu gostaria de indicar esse aqui, ó, que é O Ensaio sobre a Lucidez. É um livrinho muito gostoso de ler, porque eu sou suspeito, mas é muito gostoso porque ele escreve do jeito que a gente conversa. Foi lançado em 2004 e é uma historinha contando que uma capital imaginária, 4 anos após uma epidemia de cegueira, e não é à toa, é um ensaio sobre a cegueira, esse é depois, ocorre essa cegueira, ocorre um monte de propostas ridículas lá para controlar isso, nada parecido com o nosso momento de agora, tá? Não, mera coincidência, é a arte imitando a vida imitando a arte.
Mas aí o Saramago faz um recorte muito interessante, uma alegoria dos rituais da democracia nesse livro. Isso que eu gostaria de pontuar para vocês. Da fragilidade do sistema político e das instituições que nos governam. Era coincidência também. A lucidez aqui é aquilo que se opõe à loucura, ao desvario, à demência. Não se trata, portanto, de mera metáfora ou ironia. O que se propõe, o que o autor nos propõe com uma lucidez muito grande, não é a substituição da democracia por um sistema alternativo, mas o seu permanente questionamento. Questionar, perguntar, duvidar. É esse processo que faz a gente evoluir, que é o que a Carol salientou do processo do pensamento. E Saramago faz isso com uma literatura muito saborosa. Ensaio sobre a lucidez, então, para vocês se divertirem aí e tentarem trazer uma ocupação nesse período de quarentena, que nós já estamos passando bastante tempo, para a gente deixar de se preocupar. Preocupação adoece. Ocupação nos faz vislumbrar os acontecimentos com coerência, com lucidez, para poder passar por esse período difícil. Um beijo no coração de todas e todos. Fiquem em paz. É isso aí. Nossa Senhora, agora a minha dica é bem singela, né? Mas o Alberto Camus, ele falava que se você quer falar sobre filosofia, escreva ficção, né? Ele usa essa expressão e os livros dele são todos de filosofia, mas são ficções, né? E a minha dica, na verdade, é sobre essas múltiplas videoconferências. Tem um texto no Eu País, que o nome do texto é Por que as videoconferências nos esgotam psicologicamente? Eu vou postar aqui, é uma reportagem muito bacana, que de toda a tensão e todo o desgaste psicológico que as videoconferências trazem, diferente da questão presencial, porque a comunicação do corpo você não tem. Então, você tem que despender muito mais energia dentro das videoconferências. Então, é um texto mais de reportagem e tal, mas bem interessante para o momento que a gente está vivendo. É isso, gente. Eu acho que até vai ser esquisito conversar com vocês sem ter uns quadradinhos delimitando o espaço. Vou ficar confuso. Eu penso que não, eu estou com saudade do contato pessoal, de estar próximo. É esquisito aí, Carol, vai demorar, vai durar mais um pouquinho ainda, infelizmente. É isso aí, gente. Então, brigadão a todo mundo, tá? Que esteve aqui conosco na live de hoje, e esperamos na próxima terça-feira. Todo mundo, a gente vai fazer esse mesmo horário, a audiência foi boa, tá? A audiência foi legal, e a gente vai manter esse horário das 18 horas, e esperamos vocês, então, para falar sobre saúde física e mental. Valeu. Tchau, beijo. gente. Beijo.